Bom, nós resolvemos fazer esse vídeo mostrando tudo que a gente produziu e as dúvidas que foram surgindo no decorrer desse processo. Para começar, a gente vai mostrar o estudo de viabilidade, que ele já está praticamente pronto. Então, iremos entregar dessa forma e se tudo estiver certo com ele. Inclusive, estamos em dúvida se a entrega poderia ser desse modelo que fizemos em paisagem ou se precisa ser em retrato. Aqui vai ser só uma página falando sobre o terreno e o entorno. Aqui é só vendo as medidas do terreno. Esse slide aqui, a gente colocou as normas, as principais legislações que a gente achou importante e a gente ficou em dúvida se precisava tipo colocar cada uma delas por extenso ou só dessa maneira aqui com o nome da subseção. No caso, a gente Porque nós colocamos todas. porque a gente colocou todas. E aí vocês vão ver nos próximos slides que a gente fez tudo e a gente queria saber se é pertinente ou não colocar. Aqui tem os cálculos, né, por extenso das taxas. Aqui o terreno com os recursos, a partir do quarto pavimento e esse aqui o do terceiro pavimento. Aqui começamos a fazer as possibilidades do estudo de viabilidade. Aí queremos saber se na entrega da AV2 precisamos mostrar as possibilidades pensadas ou só a possibilidade que foi escolhida. E também tem algumas dúvidas, que seriam, caso um dos pavimentos tenha alguma alteração no pé esquerdo, vai ter que calcular aquela fórmula da altura do prédio, que é para definir o recuo. E mesmo sendo o pavimento tipo, se cada lâmina tivesse várias dimensões diferentes, a gente teria que colocar cada uma delas nas pranchas lotadas na entrega. E se tem um limite mínimo ou máximo de salas para colocar no prédio. Enfim, essa primeira possibilidade é de 8 salas por pavimento e sobra muita área no final, quase 5.000 metros quadrados. Aqui a possibilidade 2, que são 10 salas de 19 pavimentos. Lembrando que o cálculo não conta com pavimento térreo, nem com pavimento de integração, que a gente vai colocar, porque seria usado tipo o que sobrou no finalzinho do cálculo. Essa possibilidade 3, também de 10 salas, mas para 24 pavimentos, que sobram uma área razoável de quase 2.000 metros. Tem essa possibilidade 4, que foi uma das que a gente particularmente mais gostou, porque ela teria 12 salas em 19 pavimentos, isso fora o térreo de integração, e ainda teria quase 2.000 metros quadrados de área para trabalhar. Nessa última possibilidade, nós tentamos colocar um número maior de salas, mas no final vimos que não sobraria espaço para a construção do térreo ou para ampliação das lâminas. Então essa possibilidade foi descartada. Aqui a gente começa a criar umas tabelas com a questão de vaga de estacionamento. A gente fez a tabela baseada em possibilidades, né? Que a gente não descartou, que no caso seria a 1, a 2, a 3 e a 4. E aí a gente olhou as privadas e as rotativas, o total que ia ter. E nessa tabela aqui de baixo foi considerando as vagas privativas para idosos e privativas para pessoas com deficiência. Na tabela de cima fizemos igual ao anterior, mas foi para vagas de pessoas com deficiências, e na tabela de baixo foi um apanhado com as 3 tabelas anteriores para ter noção exata de quantidade para todas as possibilidades. No caso, essa primeira aqui foi a rotativa, a anterior foi a privativa. Aqui a gente fez um esquema com a divisão dos setores que a gente vai trabalhar, né? Que tem acesso, subsolo, área externa, o pavimento de integração, o pavimento tipo e a cobertura. E os acessos a gente decidiu ter 3, que seriam um para cada frente do terreno. Onde no 1 teriam lojas e cafés, por ser mais movimentado. O acesso 2 seria mais aproximado da bancada de elevadores, porque teria recepção.
e afins. E o acesso 3 seria mais reservado, numa rua menos movimentada para a lavanderia e o DML e os outros setores de serviço. Aqui tem o subsolo e a área externa, onde o subsolo são as vagas no geral, apoio de funcionário, casa de máquinas, reservatórios, etc. A área externa vai ter empraçamento, carga e descarga, vaga de veículos, depósito, empraçamento, triagem de lixo. E no caso, essas tabelas elas estão bem com o básico do que foi pedido, né? Porque ao longo das pesquisas, quando a gente for projetar, pode ser que a gente acrescente mais coisas nessas tabelas. Principalmente nessa área externa, tem que ser muito bem pensado para não ficar só o prédio no terreno. Mas fazendo isso de subsolo, ficamos com uma dúvida. Se a bateria de elevadores começa no subsolo, então alguém que estaciona no subsolo pode ir para qualquer andar sem precisar passar pela recepção e pelas catracas? Esse último aqui tem o pavimento de integração e o pavimento tipo, que esse pavimento de integração é como eu falei antes, a gente fez fora do cálculo, tipo o térreo. Fizemos o cálculo só para os pavimentos tipo e o que sobrar seria utilizado nele no térreo. E tem também cobertura, mas que não teriam ambientes, então não fizemos uma tabela. Bom, a gente começou a ter uma ideia para a volumetria, que seria tipo umas sacadas nos pavimentos tipo, para tirar um pouco da ideia desse edifício ser todo retangular, quadradão, retão. E aí a gente trouxe esse correlato aqui, que tem essas varandinhas sacadas que a gente acha interessante. E aqui do lado a gente fez tipo esse esquema, que seria mais ou menos como funcionaria. Sobre essa volumetria, se a gente optasse por não seguir um padrão de sacadas, cada uma com uma medida diferente, ficou uma dúvida. Mesmo sendo pavimento tipo, se cada lâmina acabasse tendo dimensões diferentes, teria que colocar cada uma dessas pranchas plotadas na entrega, e isso também me leva a pensar se vai ter orientação com o professor André. E também as cores que a gente colocou aqui são as cores que a gente vai usar no fluxograma, porque a gente separou, né, por pavimentos. E a Nós também ficamos em dúvida em qual seria o melhor pavimento para ter esse de integração. O de integração, a gente não definiu bem isso. E a questão da orientação com o André é justamente a questão de ter essas sacadas, se deixar em balanço, a gente queria saber como que iria funcionar. Bom, a gente encontrou esse correlato para uma proposta para a planta, que a gente achou interessante a ideia do térreo, que é essa foto aqui da esquerda, com esse pé esquerdo bem mais alto, e a gente pensou na possibilidade de fazer isso com a parte excedente do térreo. Onde toda a edificação teria esse mesmo formato do pavimento tipo, mas apenas o que sobrar ficaria para o térreo, dependendo da possibilidade que a gente escolhesse. Teria essa volumetria diferente com essa altura mais alta. E nós queríamos saber se isso seria possível. Porque seria apenas, tudo seria o mesmo padrão. Apenas essa parte que seria o excedente, que a gente fosse usar no térreo, teria esse pé direito mais alto. Aqui é mais ou menos a ideia que a gente tem. Aqui seria a parte do pavimento que vai se repetindo, aqui tipo o térreo, e os pavimentos tipo, vão subindo aqui. E essa parte seria o que sobrasse para o térreo, que teria um formato um pouquinho mais diferente. Fizemos o fluxograma baseado em 4 pavimentos base. Então, separamos entre 4 cores. Pavimento tipo sendo azul, pavimento de integração rosa, térreo cinza e subsolo roxo. Aqui a gente deixou as legendinhas para cada um. E o core, a gente procurou deixar ele centralizado, né? Que nem o professor Rafael falou na aula. E os 3 acessos, tem um aqui, o outro aqui e o terceiro aqui. E quando a gente começou a elaborar o fluxograma, surgiram algumas dúvidas, que foram algumas que a gente foi falando ao longo dessa orientação. E se a gente deixou de falar alguma, provavelmente vai ter no próximo slide. Mas enfim, ficou... vocês dão uma pausa, no caso, no slide, e ver se vocês acham que funciona dessa maneira o fluxograma.
Aqui no final, a gente deixou todas as dúvidas anotadas, que vocês podem ver ou pelo PDF que enviamos desse slide ou printar aqui no vídeo mesmo. Caso a gente tenha esquecido de fazer alguma pergunta dessas durante a apresentação. Então, ficou esse slide só para garantir e ficar até melhor para vocês se organizarem quando forem tirar as nossas dúvidas.